das manhãs sagradas da comunidade É Com Elas. Esse encontro é extremamente importante, porque a Mi vai trazer o resultado, vocês vão entender agora. Quer dizer, o resultado vocês já têm, mas agora vocês vão entender o que está sabotando a vida de vocês. Entrar mais a fundo nos porquês desses personagens que atuam inconscientemente na nossa vida. Bom dia, Mi. Bom dia, Michele. Bom dia, Xará. Bom dia a todas vocês. E eu já quero, a gente já se saudou antecipadamente, né? E eu quero já começar hoje agradecendo, especialmente as meninas lá do grupo IA, a Priscila, a Rita, porque preparou aí a nossa apresentação, utilizando, né, a inteligência artificial como apoio, e eu quero falar para vocês, assim, que aqui na comunidade É Com Elas, é interessantíssimo, porque nós temos diversos grupos de apoio, grupo de empreendedorismo, tem o clube de leitura, que foi onde conectou inicialmente a gente, e nós estamos aqui. Dentro dessa comunidade, nós temos as nossas manhãs sagradas, porque o objetivo é esse, nos colocar no centro. Primeiro, cuidar da gente, para que bem cuidadas nós possamos. Então, eu quero só reforçar aqui a importância de não falhar. E como que eu faço, Michele, para não falhar? Existem técnicas. O dia que eu estou com mais tempo, eu faço os 6 exercícios deliciosamente, dedicando tempo, me conectando com eles. O dia que eu estou com uma agenda mais curta, eu vou lá e dedico nem que seja 1 minuto para cada exercício. Por que é importante eu não falhar? Primeiro, para criar o hábito. Hábito é tudo aquilo que eu realizo sem esforço. Às vezes, por exemplo, para levantar da cama 1 hora mais cedo, é uma dificuldade tremenda para algumas, mas para outras, faz sem nenhum esforço. Então, essa é a importância. Você faz 1 minuto que seja de cada exercício, só para você mandar o comando para o cérebro, tá? E aí, hoje, nós vamos entrar num resultado de um exercício que foram os sabotadores. Nós falamos no encontro passado, aplicamos um exercício, todas conseguiram fazer, os sabotadores estão com seus resultados. Esse exercício, quando eu apliquei lá esses exercícios da alta performance, lá em 2020, para mim, como eu já disse para vocês, foi a melhor fase da minha vida, aonde eu, de fato, consegui virar chaves, aonde eu dobrei a quantidade de colaboradores, onde eu tripliquei meu faturamento, onde eu mudei meu padrão de vida, onde eu alcancei os resultados que verdadeiramente eu buscava, coloquei no papel como meta, e eu percebi que a única responsável pelos meus resultados sou eu mesma, porque nós nunca vivemos numa geração onde, ok, existem desafios, mas existem oportunidades, e que principalmente a internet, o digital, os relacionamentos favorecem muito para a gente. E nós somos do tamanho que a gente vende. Dentro de uma empresa, nossa empresa é do tamanho que ela vende. Portanto, se eu estou pequenininha, é porque eu estou vendendo pouco. Se eu estou de mediana, é porque eu estou estabilizada. Se eu estou grande, sinal que eu estou fazendo um bom trabalho aí e em evolução, tá? E quando eu descobri, eu fiz esse teste dos sabotadores, para mim foi um divisor de águas. Foi um marco na minha vida, porque primeiro, assim, quando eu descobri os meus resultados, que eu olhei, eu fiquei, assim, semanas refletindo, e eu ainda tive feedbacks. Vocês assistiram o vídeo que eu coloquei lá no grupo, do Xard, que é o fundador, né, o criador da inteligência positiva, dele falando, assim, de colaboradores dele, dando as piores referências a respeito do jeito dele ser e tudo mais? Então, eu não vou negar, eu também vivi situações como essas, de terem pessoas, porque depois que eu fiz esse exercício, eu quis corrigir tudo que eu precisava, todas as áreas que eu tinha necessidade, e aí quando você para escutar as pessoas que estão com você, as pessoas que fazem a caminhada com você, pegam um feedback, porque principalmente nós que somos mães, e que somos empresárias, e que somos esposas, estamos acostumados a ficar num comando, sempre ser aquela que dita as regras, que fala para os outros fazer tudo, mas quando a gente para escutar, a gente consegue perceber o quanto nós
estamos fora da nossa essência, daquilo que nós podemos fazer de bom para o outro, tá? Então, os sabotadores me trouxe muita clareza. E aí, modéstia à parte, eu acabei me aperfeiçoando muito com essa realidade, porque eu identifiquei ali um manual do ser humano, de como a gente funciona, até porque os sabotadores não é algo que foi criado por um ser humano, ele é cientificamente comprovado, os 10 sabotadores existem, e todos nós temos um sabotador que é em comum, que é o crítico, e temos, no mínimo, 2 sabotadores que são altamente dominantes. E o que esses sabotadores fazem? Eles agem para nos deixar com o menor resultado possível de vida. Por exemplo, se você tem que fazer 2 tarefas, uma tarefa é de produtividade, que você requer você pensar, que requer você ter iniciativa, que requer te tirar da zona de conforto. E a outra tarefa é de ocupação. Você pode ter certeza absoluta que o seu sabotador vai agir aqui dentro para te colocar na tarefa de ocupação, porque qual o objetivo dele? Fazer com que você tenha o mínimo possível de desconforto. Quanto mais desconforto, gente, mais resultado nós temos na vida. E os sabotadores, eles estão ali para nos proteger, eles não entendem que estão fazendo um mal para nós. Pelo contrário, eles estão ali para que a gente tenha o mínimo possível de resultado, achando que estão nos protegendo. E aqui eu queria começar a perguntar para vocês, e colocassem aqui no chat, porque como a Michele disse, a gente não conseguiu fazer o mapeamento, porque eu queria começar aqui com quantas estão no crítico, quantas estão em cada tipo de sabotador. E aí, se vocês puderem escrever ali qual foi o sabotador dominante, aquele que deu a nota mais alta e o número dessa nota, porque eu vou usando, então, como referência para a gente poder apresentar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. E enquanto eu compartilho e vocês escrevem, eu também queria falar o seguinte. Nós estamos entrando. O objetivo desses nossos encontros é o quê, gente? Veja bem, tudo que nós vamos precisar fazer na vida e obter sucesso precisa de 2 quesitos essenciais. E se você fizer isso para qualquer área da sua vida, você vai ter sucesso. Você pode ser rica, você pode ser a melhor mãe do mundo, a melhor esposa do mundo. E esses 2 quesitos são constância e energia. Tudo que você colocar energia e constância, você tem sucesso. É só isso. Você não precisa ser o melhor aluno da turma, você não precisa ter doutorado, você só precisa ter, você tem um método, você sabe que vai dar certo, porque a constância vai tornar isso um hábito, a repetição. Imagina, pensa comigo, Michele, eu preciso vender mais. Eu sou forte no off. Né? Como eu digo sempre para vocês, eu sou ótima em networking, em visitar, em apresentar meus produtos, em fazer relacionamento. Se eu chego numa mesa, eu já intencionalmente, eu já procuro saber quem é que está ali, de onde é, com o que trabalha, o que os meus produtos podem solucionar de dor ali. Eu já tenho essa atitude, então no off eu sou forte. Imagina que se eu fizesse, então, repetidamente, participasse aqui na minha região dos principais encontros de network, se eu todos os dias começar a ligar para oferecer meus produtos para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu fiz contato no network, o que fatalmente vai acontecer comigo? Eu vou vender mais, não é verdade? Aí o sucesso desta área vai acontecer comigo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que os primeiros 14 dias desse desafio, ele tem o seguinte objetivo: colocar você na frequência da constância e da energia. Eu preciso de você com uma energia lá em cima. Por quê? Porque eu quero saber, nós vamos ter um segundo nível agora. O que é o segundo nível? Qual é o seu projeto de vida perfeita? Eu, assim, sem modéstia nenhuma, sem falta de humildade alguma, quem me conhece aqui tem pessoas que me acompanham minha história, sabe da onde eu vim,
eu, graças a Deus, consegui atingir todas as metas que eu estipulei para mim. E hoje eu falo para vocês com maior alegria, eu vivo a minha vida perfeita. Aquilo que lá atrás eu determinei que eu viveria. E hoje eu vivo para manter essa vida, mas com foco no próximo nível. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? A vida perfeita é possível? Você considera que você está dentro da sua vida perfeita hoje? Aquela que você planejou há 5 anos, há 3 anos, há 10 anos? Se a sua resposta for sim, que ótimo, fico imensamente feliz. Se a sua resposta for como a maioria que eu recebo no meu privado, que a Michelle recebe na comunidade, que é o quê? Muitas empresárias se sentem perdidas, muitas empresárias se sentem... tem alguém aí espirrando com o microfone aberto. Muitas empresas se sentem sem direcionamento, sem orientação. O próximo nível também é para você. Porque no próximo nível, gente, nós chamamos o próximo nível de clube de alta performance. E algumas das mulheres que aqui estão também já participam dessa turma que nós abrimos em 2025. Para fazer parte do clube de alta performance, você precisa ter esses 2 perfis. O primeiro, está com a sua energia nas alturas. É por isso que todos os dias você precisa realizar os 6 exercícios. Porque é a sua frase de afirmação que vai te dar o incentivo, a motivação, vai te manter ali vai blindar suas emoções. É a visualização que vai te ensaiar para você viver a sua vida perfeita. É a leitura que vai te trazer um desenvolvimento maior. Você está percebendo por que a Michelle usou esse termo que eu falei para ela, que para mim é pura verdade, escola de eu mesma? Porque você é um poço de sabedoria. Tudo que você precisa de resposta está dentro de você. Então, quando vem assim, olha, eu não estou conseguindo ter orientação, eu me sinto perdida, eu não estou conseguindo atingir as metas, fica tranquila, você não é a única. Eu também me sinto assim de vez em quando, a Michelle se sente assim também. Só que existem técnicas para você sair disso. Possivelmente você está com a mente muito atribulada, e isso também não quer dizer que você não seja uma excelente profissional, você é. Mas nós somos seres humanos, nós passamos por fases, e essas fases, elas são formadas de épocas fortes, épocas mais fracas, só que para todas elas existem os 6 exercícios das manhãs sagradas, que vão trazer a gente para esse direcionamento. Então, o Clube da Alta Performance é formado por mulheres que estão nessa sintonia, com a energia alta, que ela vai ser conquistada pelos exercícios diários. Sabe o que a gente, inclusive, escuta, e eu também vivo essa realidade? Quando você começa a repetir todos os dias os exercícios, ele blinda suas emoções. E tem gente que tem dificuldade até para sofrer. Parece brincadeira, mas é verdade. Está passando uma fase difícil, está passando um luto, está passando uma complicação com o ex-marido, a empresa está com dificuldade, mas ela está focada ali, ó, naquilo que ela está visualizando, naquilo que ela está repetindo, naquilo que ela está lendo, no aprendizado no diário que ela vem escrevendo. Então, quero falar para você, não se percam nos exercícios, sejam fiéis com vocês mesmas, mesmo se você não tiver com vontade, vai lá e faz. Porque isso vai elevar a sua energia, tá? Então, vamos lá. Os sabotadores... Deixa eu te falar, só para te dizer, tá? Vou te dizer que aqui já deu para ver, enquanto eu estava tentando tirar os dados, que com certeza tem 3 que aparecem constantemente, tá? Eu não tenho certeza da ordem, mas é o insistente, tá? Esse tem aparecido bastante. O hiper, cadê ele aqui? O hiper, deixa eu ver qual é. O hiper realizador, esse também, a gente vê quase todas elas. E aí, depois, mais o controlador e aquele do hipervigilante, prestativo, perdão, controlador e prestativo, tá? Mas com certeza o insistente,
Eu começaria pelo insistente, pelo hipervigilante, pelo realizador, que deu para ver que esses aí estão firme e forte. Por algum motivo, esses aí estão na mulherada bem, bem forte. Entendido. Vocês estão vendo aí minha tela? Porque eu já... Aqui o no primeiro... chat do Mits, ó, a Rita conseguiu tirar aqui do chat do Mits, então, ó, insistente é o que mais apareceu aqui no chat, e depois o prestativo, tá? Gente, o insistente, crítico, vítima... Uai, o insistente não tá aqui, Tá lá ó. embaixo, roda ali, ele tá ali embaixo, ó. O prestativo? Não, desce o teu mouse, eu já vi ele ali embaixo. Não, Ele tá lá no quadradinho ali embaixo, ó. Ai, Cristo. Gente, eu preciso melhorar a minha parte do digital. Eu confesso para vocês que eu ainda sou da outra geração. Meu marido é de TI. Bem embaixo do quadrinho do vítima, ele tá lá embaixo no quadrinho do vítima. Ele tá lá, tem que rodar Abaixo. o mouse pra Então, baixo. eu não tô conseguindo descer. Peraí, gente. Não é possível. É possível, por favor, me ajuda. Não, eu abro aqui para ti, Mi. Então coloca, por favor, Michele, você é mais esperta do que eu. Você também é. É uma questão de prática. Só Obrigada, questão de Rita. prática, assim como várias mulheres aqui também. Esperta em A quê, minha é muito off, daí para mim já o off, todas nós temos os nossos, peraí, deixa eu abrir aqui, positivos e negativos, né? A gente faz parte. Peraí. Eu como digital, vivo digital manhã e noite, né? Então, para mim, acaba sendo de praxe. Pode parar de dividir, que eu vou dividir a tela. Então tá, vou parar de... Vou colocando aqui para você. Deixa eu só abrir aqui, que ontem eu mandei para vocês, que estou cheia de Nós vamos coisa começar com o insistente. Inclusive, meu marido é o insistente. Olha só o oposto, tá, gente? Meu marido é insistente e eu sou hiperrealizadora aqui em casa. 99% oposto. Mais alguém aí é assim? Quem mais deu insistente para eu ver? Quem mais deu como insistente? A Tânia, a Évila, Elidiane. Ai, que bom. Gente, eu vou falar para vocês, viu? É desafiante ser insistente. E deu nota alta, ó, teve gente... Raimundo, 10 deu 9, insistente, persistente e controladora. A doida. Caramba! A Maria Raimundo deu 10 como insistente. Eu vou falar, só atravessei essa semana, esses últimos 2 dias, por causa da IA lá, da Manhã Sagrada. Eu só sobrevivi, continuei aqui por causa daquela IA. Se não fosse a IA com todas as informações treinadas, eu não estaria aqui com a cabecinha no lugar. Ei, Michele! Salve de palmas para a Michele. Caramba, conseguiu, Mi? Deu certo, hein? Deu certo, já descobrimos uma coisa nova aqui. Eu já recebi bastante elogios da IA, gente. Não achei que seria tão boa, mas a gente vê, né? E é isso que as meninas estão trazendo. Essa que é a proposta da Rita e da Priscila lá no grupo IA com elas. Eu quero entrar nesse grupo. A tecnologia é para auxiliar vocês. Eu estava até falando com a Rita, né? Tem vezes que eu me sinto meio super-humana com a inteligência artificial, sabe? Porque o que eu estou conseguindo pensar e fazer, antigamente eu não conseguiria, só que vocês têm que saber usar isso a favor de vocês, e é muito mais simples do que vocês imaginam, então é muito bacana. Consegui, meninas. Consegui. Deixa eu ver. Ó, tá lá, a Rita botou pra gente, tá? Aí tu vai pedir para mudar. A gente vai no insistente, é isso? Você vai me falar, eu tô mudando para você, Mi. Tá. Tá bom? Ai, que ótimo. Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre o insistente. Esse cara aí que eu vou te contar, viu? Eu considero quem tem um insistente alto, como alguns resultados que chegou a nota 9, a nota 10. Olha, tem uma dificuldade, é uma luta num nível elevado diariamente para vencer
esse sabotador, porque ele é muito forte e ele tem uma característica muito dominante. Abre para a gente o primeiro ponto lá, Rita. O que é o insistente? Olha só, ele tem um perfeccionismo em alto nível e tem uma necessidade de ordem levados longe demais. Altamente crítico de si e dos outros. Quem é o insistente, ele sofre. É uma pessoa que sofre ao ver as coisas ao seu redor. Porque o índice de perfeccionismo é aquela pessoa que não pode ter um talher virado para um lado e um talher virado para o outro. Por exemplo, meu marido é nesse nível hard de perfeccionismo. Você está rindo, né, Rita? Porque até os clipes, não tem a caixinha de clipes? É tudo um do lado do outro, assim, ó. Um dia eu fui lá, baguncei a gaveta dele, que raiva! Porque, ao mesmo tempo que é invejoso, é uma inveja... É irritante. É irritante. Se você deixa qualquer coisa, imagina assim, ó, gente, quem tem um nível de desorganização que vem de criação, não percebe quando desorganiza um espaço, tá? Às vezes vai lá tomar banho e deixa a toalha fora do lugar, mas não porque esqueceu, porque fez de maldade, porque vai no automático. O desorganizado, ele vive. Imagina uma pessoa que é dessa forma conviver com o insistente, que tem esse nível de organização elevada demais. Abre o próximo número 3 aí, Rita. E aí nós temos aqui como ele se manifesta. É uma pessoa pontual, metódica, perfeccionismo, forte, tem uma forte necessidade de autocontrole. Ele é uma pessoa irritável, tenso e teimosa. E trabalha além da necessidade para compensar os outros. Quem tem um insistente elevado precisa ser um vigilante dia após dia. Para ele, o tempo todo, ele precisa se perguntar, estou dentro desse padrão de insistente? E ele não consegue, na maioria das vezes, vencer, porque ele deixa, quando esse sabotador está em alta, ele não consegue entregar um projeto, porque o projeto nunca está perfeito. Ele chega a ser irritável, tenso e teimoso, de tanto que ele sofre com aquela entrega. Ele tem uma necessidade de autocontrole terrível. Quem é líder? Se você tem líder na empresa e tem esse perfil, socorre essa pessoa. Inclusive, vocês que são empresárias, muitas aqui, eu deixo a sugestão de aplicar os sabotadores na sua equipe, para você conhecer o seu time e poder melhor avaliar. Ah, então esse funciona desse... Por isso que ele tem essas atitudes. Porque, veja bem, a partir do momento que eu trabalho com uma pessoa que eu sei, eu sou a hiperrealizadora, eu tenho a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O insistente não tem. É uma coisa por vez. Por exemplo, qualquer coisa que eu peço para o meu marido está mapeado numa lista de tarefas. Esses dias eu cheguei para ele e falei assim, eu preciso disso daqui para amanhã, você consegue me entregar? Aí ele foi lá, abriu o Trello dele, tinha 63 tarefas para aquele dia. Aí ele falou, estou te mostrando como é que está a minha lista de tarefas para hoje, para você ver qual é o seu nível de prioridade aí nesse prazo. Então, gente, o nível de perfeccionismo é muito alto, só que isso acaba atrapalhando as entregas. Abre já o próximo tópico que nós vamos falar, como que essa pessoa, quem é aí então que levantou, coloca a mão aí para eu saber, coloca uma mãozinha aqui para eu saber. Ana, você é, Ana? Sabia, Ana? Não? Ah, você só riu, né? Mas você não é insistente? Ah, eu pensei que você fosse, Ana. Bom dia, Ju, tudo bem? Olha, a voz do insistente. O certo é certo, o errado é errado. Se não consegue fazer com perfeição, nem faz. Ui, dói, não dói? Eu preciso ser mais organizado para que as coisas sejam feitas. Odeia erros. Você quer ver uma pessoa, por exemplo, que tem esse perfil, ele chegou num ambiente, a primeira coisa que ele faz é organizar o ambiente. Ele não consegue trabalhar num ambiente desorganizado, com as coisas fora de lugar. É assim, né, Tânia?
com as coisas fora de ordem. Então, se você convive com uma pessoa que é insistente, começa a olhar ela do jeito que ela é, odeia erros. Olha só, com ele não tem meio termo, ele tem uma dificuldade tremenda de fazer ajustes, jeitinho brasileiro, porque na mente dele funciona assim, ó, se é certo, se é errado, e ponto final. Ah, mas vamos ver se... Não tem jeito. E ele precisa ser mais organizado para que as coisas sejam feitas. Se ele não se sentir organizado, o projeto dele não vai sair. E ele odeia erro. Se ele errar, ele se maltrata num nível. E é por isso... Inflexibilidade, né? Inflexibilidade total. Perfeito. Tá? Abre o próximo item, Rita, porque se você está nesse ponto, tenha muito cuidado e você precisa ser o seu próprio vigilante. Nós vamos aprender como diminuir esse sabotador aí, tá? Porque o objetivo de entender os sabotadores é justamente saber o seguinte, de um lado nós temos os sabotadores, mas do outro nós temos a sábia que está dentro de nós. E se a gente se esvazia, e os exercícios nos ajudam muito isso, esvazia nossa mente com o que está de excesso, esvazia nossas tarefas com o que está ali enchendo demais a nossa agenda, a gente consegue respirar melhor, olhar para dentro da gente e colocar o sábio, elevar mais o sábio, tá? E o que ele sente? Frustração constante por não alcançar altos padrões. Aí, vai lá e coloca uma meta. Qual a minha meta? Ter uma Porsche. Qual a minha meta? Ter uma casa de alto padrão. Qual a minha meta? Poder dar a melhor escola para os meus filhos. Aí, o que ele faz? Tem angústia. Por medo. Primeiro, ele vive angustiado porque ele não consegue alcançar os padrões. Mas por que ele não consegue? A régua dele é alta demais. Aí ele vive raiva contida. Sabe um perfil comum das pessoas que é insistente? Reclamonas. Reclama de tudo. Nossa, porque ele olha... escrevendo aqui em casa. Oi? Está descrevendo meu parceiro aqui em casa. Certeza que ele é insistente. Você não mandou o teste para ele fazer ainda não, mulher? Manda para ele. Vou mandar. Fala depois. Pensando nisso agora. Nossa, como eu não mandei, vou mandar para o meu time também, tudo. Manda para todo mundo fazer os sabotadores, gente. É de graça. O teste eu mandei para vocês lá. Não era não, tá? Quando eu fiz o meu em 2020, eu paguei acho que R$350. Hoje já está disponível. Manda aquele vídeo, tá? Do Xard explicando o que são sabotadores e manda o teste. E depois pede para ele, ó, tira um tempo para atenção plena, leia quem é você, esse é o seu manual de funcionamento, tá? Então, gente, ele tem uma raiva contida, é uma pessoa que vive reclamando de tudo ao redor, e ele vive frustrado, por quê? Porque ele tem esse perfil rígido demais, exigente demais, ele não consegue atingir o ápice dos resultados que ele espera. Pode passar, Rita. E aí, o que acontece? As mentiras que ele conta para ele. É uma obrigação pessoal consertar as confusões. Na hora que o outro erra, entendeu? Na hora que a meta da Michelle, por exemplo, falha, na hora que algo de quem está ao redor dele dá errado, aí ele vai lá e coloca o padrão dele nas alturas para dizer, eu não falei que ia dar errado? É desse jeito. O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem. Olha a mentira que ele conta. Eu sei como as coisas devem ser feitas, sabem de tudo. E é por isso que eu tenho uma cabeça altamente fechada, é inflexível, é reclamona, está o tempo todo buscando realidades para colocar dentro do certo e do errado. Ponto. Pode passar, Rita. É desse jeito. O impacto em você e nos outros, ele causa rigidez, reduz a flexibilidade, ele tem uma fonte de ansiedade. Quem tem esse padrão e está em período de pressão, por exemplo, não pede nada para ontem que eles não conseguem. Eles são criticados, resignados, porque nunca vão agradar. Nosso padrão nunca agrada a eles. Você pode falar, por exemplo, a pessoa que tem um perfil oposto, ela pode fazer o que for para tentar agradar o nível dele, nunca vai conseguir. Por isso, o que é importante? Quem convive com um insistente no trabalho ou em casa,
Esse diálogo, olha, hoje eu tenho um teste que vai mostrar o seu manual de funcionamento, vamos trazer a consciência, porque a cura do sabotador é a consciência, você está agindo dentro do seu padrão hard, você está com nível elevado desse sabotador. Pode passar, Rita. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui de ponto de inflexível. Olha, e de onde ele vem? Qual a função original de sobrevivência? É uma maneira de silenciar a autocrítica tentando ser perfeito. Pode ter gerado ordem em uma família caótica na infância. Gente, se ele foi criado, a infância de quem é o insistente conta muito na pessoa que ele se tornou. Ponto. Busque conhecer isso daí. Ele se silencia, ele sofre com isso, só que ele não conta para ninguém. Por quê? Porque isso que se ele teve uma infância difícil, isso está fora do padrão dele, ele vê aquilo como errado. Aí ele se maltrata demais por conta disso. Próximo. Reconhecer é o primeiro passo. Identificar o sabotador, o insistente em ação, retira o poder dele sobre você. Agora você tem a escolha de agir através do seu sábio. O que nós precisamos fazer aqui? Reconhecer, primeiro, reconheça, eu convivo com um insistente. Essa pessoa é importante no meu trabalho, é importante na minha casa, e ela tem esse perfil, ela age desse jeito. Aí, como que a gente diminui esse sabotador? Trazendo a consciência. Trazer a consciência é a melhor forma de diminuir o máximo possível. Porque quando traz a consciência, ele abre o coração. Ele se reconhece, gente. Não vai precisar você falar muito. Você vai passar o teste. A pessoa vai fazer. Quando ele lê, ele já vai se identificar. Porque vocês viram como que o teste é bem completo? Tá? Vamos para o próximo que deu mais alto aí, Michele, que foi o... Peraí, deixa eu dar... a gente pegou os dados até para ver o pessoal que está aqui na live, tá? Então, a gente pegou os dados de todo mundo que colocou aqui no chat. E aí, o segundo da galera aqui do chat hoje deu o esquivo, tá? Em segundo lugar ficou o esquivo. Antes da gente entrar no esquivo, vamos. Mas antes eu quero responder a resposta da Roselma. Michele, como foi para o seu marido reconhecer? Então, o que eu fiz? Eu fiz o teste, quando eu vi que o resultado eu li, e eu falei com ele, eu mandei o vídeo, e eu falei com ele, eu gostaria que você assistisse o vídeo e lesse com atenção plena esse teste, e depois vamos conversar. Eu deixei ele se sozinho com o tempo dele. Aí eu falei, o que você achou? Ele, não, tá certo, é aquilo mesmo. Eu falei, Aí nós fizemos assim, um diálogo muito sincero, aonde eu me comprometi em me tornar a guardiã do sábio dele. Não para cobrar, não para exigir, mas para sinalizar para ele quando ele estiver dentro desse padrão de forma elevada. Michele, porque a gente é o que é. Dá para fazer até entre os times, né? Quando você reconhece, você faz essa rodada, até para saber qual é a comunicação de liderança efetiva, né? Muito legal isso do guardião do sábio, eu amei. Então, aí eu fiz isso de ser a guardiã dele. E ele o meu, tá? Porque o meu também não é fácil, gente. Por isso que eu queria fazer aqui o mapeamento nosso, porque nós vamos, tipo assim, é como eu costumo dizer, tá, gente? Não é por mal. Eu gosto de colocar as pessoas em caixinha. Essa daqui é o hiperrealizador, esse é o insistente, esse é o esquivo. Porque quando você entende todos os 10... Tá? Todos nós temos o crítico, que é o incomum, e cada um tem os dominantes. Quando você começa a entender, a Michele é esse, a Rita é essa, a Tânia é esse, você começa a tratar aquela pessoa de acordo, você sabe qual é a linguagem. E aqui eu quero deixar uma dica de venda que é preciosa. Quando eu fiquei tão assim, quando eu recebi esse diálogo, eu tinha uma funcionária que no dia para mim foi devastador, assim, meu coração sofreu. Porque eu tratava ela no meu nível de exigência, de regra, de pressão, assim, porque eu sou acostumada, eu tenho uma disciplina alta, elevada. Se eu determinar algo, Michele está trabalhando comigo nos bastidores, ela fala, Michele, é impressionante seu índice de disciplina, seu nível de disciplina. Então, eu não fazia isso por mal, gente.
O que eu acreditava que se eu sou capaz, qualquer um é capaz de conseguir. Porque eu vim de um meio de muita pobreza, de uma certa miséria, e eu consegui sair. Então eu acreditava que como eu consegui, qualquer um consegue. Aí eu colocava as pessoas dentro do meu padrão, dentro do meu nível. Esse teste trouxe para mim esse reconhecimento. E essa funcionária, ela falou, Michele, ela estava sofrendo, porque ela se cobrava que ela não conseguia atingir. Olha, eu fiz um momento profundo de perdão com ela. Eu tive que reconhecer. E eu quero falar com vocês o seguinte, se vocês acharem que realmente vem colocando, assim como eu, inconscientemente, agindo e colocando as pessoas dentro do seu padrão, por favor, faça esse momento de perdão de forma falada, dá um abraço que cura, seja honesta, ou então, se você não estiver preparada para viver um momento de perdão, simplesmente mude dali para frente, seja mais gentil, comece a olhar a pessoa dentro do padrão dela. Para a gente não se alongar demais, vamos ao esquivo, tá? O meu marido foi controlador, deu nível 8, vamos falar, tá, Marô? O que é o esquivo? Ele tem foco no positivo e no agradável, de uma forma extrema. Fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Sabe aquela pessoa que você conhece, que ela é agradável, é alegre, tem sempre uma diversão, é o piadista, ele eleva o astral? Esse é o esquivo. Quem você conhece nesse perfil? Muitas das vezes ele é admirado, ele é elogiado, só que, passa aí, Rita, só que não, ele também tem um sabotador elevado. Ele evita conflitos e diz sim para as coisas que não deseja realmente. Esse aqui eu tenho pena de quem é o esquivo. Pensa aquela pessoa que é mansa demais, que não sabe dizer não, que inclusive vocês já ouviram aquele ditado? Os filhos cagam na boca se deixar, sabe? Já ouviu falar esse ditado? É uma pessoa que, ele perde-se em rotinas e hábitos reconfortantes. Ele procrastina tarefas desagradáveis. Ele não tem força. Sabe aquela pessoa que tem falta de permissão? A pessoa que é esquivo, quem deu esquivo aí, por favor? Coloca a nota aí que deu. Quem é o esquivo? Ele é admirado por um lado, porque ele é super compreensível, é agradável, é alegre, mas por outro lado, ele tem uma baixa autoestima normalmente. A Cláudia, ele não consegue dizer não para as coisas que são necessárias. E ele é altamente procrastinador, minimiza a importância de alguns problemas reais, minimiza no sentido de postergar. Aí ele vai empurrando com a barriga, eu não vou resolver isso agora. Eu vou deixando, e o tempo vai passando, e aquele problema vai virando uma bola de neve. Resiste aos outros por meios passivos agressivos. Isso aqui eu não vou saber explicar, não. Resiste aos outros por meio passivo e agressivo, porque o esquivo, para mim, é sempre aquela pessoa boazinha que não responde elevadamente, e ele, do que eu tenho de contato com o esquivo, são assim. Mas eu não me sinto assim, não. Como que você se sente? Fala pra gente, abre o seu microfone aí. Ela deu o esquivo como maior? A Maru Lima? 8,5. Isso, ela deu... Juliana foi 7,5, Miriam a Rai foi 10, a Rai tá aí, ela teve 10 do esquivo, ela colocou aqui. O meu deu 6. O meu deu 6, mas pelas descrições que você está dizendo aí, eu não me sinto essa pessoa, não. Eu não sou de procrastinar, de deixar de fazer as coisas porque são difíceis. Eu sou ao contrário, eu acho que quanto mais difícil é que eu parto para cima. Mas esse foi o seu sabotador dominante? Teve algum outro que não foi. O dominante foi o controlador. Então, é porque a sua maior característica está lá. Esse aqui é um secundário. Nós temos todos, né, Michele? Todos nós somos pessoas, nós temos um pouquinho de tudo, gente. Então, é normal tu ter ali um 5, um 6, num outro, isso é natural. Mas é por isso que a gente perguntou lá no grupo, o determinante, aqueles 3 maiores,
é esses que regem a tua vida, mas isso são características do ser humano, né? Em muitos momentos da vida a gente procrastina, menos que pouco, etc. Então, é por isso que a gente tem que olhar para os que tiveram notas maiores. Esses é o que importam. Por exemplo, a Rai teve 10 no esquivo. Então, ela tem que pegar e anotar tudo que a Michelle está falando aqui e cuidar disso aqui. É isso aqui que ela tem que olhar com bastante carinho. Se por um lado é uma pessoa altamente admirável pelo jeito de ser, por outro, ela se sabota no sentido de não saber o não, tá sempre atropelada, ou ela disse aqui, ó, um exemplo que eu adorei aqui, ó, que a Natália deu, fazer birra, ficar zangadinho, realmente pode ser essa questão de resistir aos outros por meio passivo-agressivo. Pode ser que tenha totalmente um exemplo de passivo-agressivo, tratamento de silêncio. Possivelmente, como essas pessoas têm dificuldade de dizer não, deve ter justamente isso, Natália, uma facilidade muito grande de engolir sapos, de ficar naquele silêncio de Eva, como eu sempre digo para vocês, aquele silêncio que maltrata, que faz guardar mágoas, sofrer, resistir sem controlar, confrontar. Meu esquivo é alto, e isso tudo aí, a Roselma disse. Então, meninas, pode passar, Rita. Eu penso que o esquivo, a voz do esquivo, isso é desagradável demais. Talvez o problema se resolva sozinho. Não quer colocar a mão ali no fogo para resolver as questões. Se eu cuidar disso agora, vou magoar alguém. Olha como que é a voz que fala no ouvido dele. Se eu entrar em conflito, posso perder minha ligação com essa pessoa. Como ele é uma pessoa que não tem muita habilidade de resolver conflitos, de relacionamento, aí ele fica se afastando, se esquivando. Se eu entrar em conflito, posso perder minha ligação. Ele pode achar que a outra pessoa vai se magoar. Qual é uma dica que eu quero deixar para o esquivo aqui, tá? Se torne um expert em dialogar. Você tem que olhar e falar assim, eu preciso tratar essa situação. Eu preciso dela agora. Eu preciso... Se dê um prazo para você resolver todas as situações que estão paradas na sua vida. Igual o Elton Euler fala, tudo muda quando a gente muda, né? Tudo muda quando alguma coisa muda. Perfeito. Tudo muda quando alguma coisa muda. Essa frase é para o esquivo. Eu preciso mudar. Toda espera, como que é? Dos relacionamentos? Toda espera nos resultados esconde uma espera nos relacionamentos. Toda demora nos resultados. Toda demora nos resultados espera... Esconde uma espera nos relacionamentos. Esconde uma espera nos relacionamentos. Esquivo, essas duas frases são para vocês. Entende? Precisa mudar, precisa dialogar, eu deixaria como tarefa listar pelo menos aí uma quantidade de 5 a 10 coisas que estão paradas na sua vida. Pode ser problemas de relacionamento com pessoas, pode ser resultados profissional. Eu conheci um esquivo que ele trabalhou muitos anos numa empresa, e aí chegou uma pessoa mais cedo e simplesmente se aproximou muito do chefe e tomou a promoção dele. E um dia, almoçando com essa pessoa, do nada, eu fui lá prestar serviço na empresa, conversando com ele, e ele falou que ele estava com a baixa estima, que ele não estava mais gostando, porque ele esperava, né? Ele ficou bastante tempo naquela função, e eu falei, por que você não vai conversar com o seu chefe? Aí ele ficou parado, assim, olhando para mim, eu falei assim, por que você não vai conversar com o seu chefe? Ele falou, Michelle, porque a decisão já está tomada. Aí sabe o que aconteceu depois, gente? Ele se preparou, aí eu falei com ele, você só vai chegar para o seu chefe e vai perguntar para ele fazer uma pergunta só. Gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Por que eu estou aqui há tanto tempo e essa pessoa foi promovida no meu lugar? Ele vai te dar a resposta. E ele fez isso. Foi a vez na vida dele que ele teve maior índice de coragem, ele disse. E sabe qual a resposta do chefe? Eu fiquei esperando você vir me confrontar dessa forma.
porque você é sempre o pacífico no setor. E enquanto você for pacífico, eu não posso te colocar na linha de frente de liderança. Olha isso, gente, que forte. Quando ele me deu essa resposta, eu falei, não, peraí. Aí eu vi, você é o esquivo. Posso fazer um teste com você? Porque também eu sou assim agora, eu faço teste de sabotador com todo mundo. Tá? É sabotador e disque. Então, gente, aí eu falei para ele, você tem que mudar o jeito manso demais de ser, pacífico demais. Você está recebendo respostas, que a vida está te dando respostas da forma como você vem se posicionando. Então, aqui a tarefa que eu deixo para quem deu esquivo alto. Esse é um sabotador. Ele é bonzinho, mas olha a voz dele na sua cabeça, se eu cuidar disso agora, eu vou magoar alguém. Calma aí, seu sabotador, você precisa trazer a consciência. Se eu entrar em conflito, posso perder minha ligação com essa pessoa. Olha, às vezes é necessário entrar em conflito. O conflito vai resolver alguma causa. Vai te tirar dessa zona, assim, sabe? Não é zona de conforto, é uma zona onde você se sente não querer dar uma boiada para não entrar num problema. Tá bom? E encontrei um equilíbrio, não quero mexer nele. Olha como é que está esse pensamento. Esse equilíbrio fez uma pessoa perder uma promoção. Tá? Próximo, Rita. O que você sente? Sente ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado? Quem aqui já teve um sonho que já está dentro de uma bolha e fica empurrando para tentar sair dessa bolha e não consegue sair? É assim que a pessoa se sente. Ou então está correndo para chegar no lugar, não chega nunca. É assim que o esquivo se sente. Tem medo que a paz conquistada seja interrompida. Reprime raiva e ressentimento. Prefere engolir sapos a falar o seu sentimento. Este daqui vive o silêncio de Eva. Aquele silêncio que engole sapos. Que tem dificuldade de expor os sentimentos. Que muitas das vezes aceita a perda pela falta de coragem. Próximo, Rita. As mentiras que ele conta. Você é uma pessoa boa por poupar o sentimento dos outros. Olha, você é uma pessoa boa por poupar o sentimento dos outros. Nada de bom pode resultar de um conflito. Olha, claro, quanta coisa nasce quando você expõe seus sentimentos. É mentira. É bom ser flexível, nem sempre. Corta essa mentira. Quando ele vier, identifica, você é o sabotador querendo me tirar. Alguém precisa ser o pacificador. Nem o resultado dos sabotadores ele compartilhou comigo. Ana. Entende? Então, presta bastante atenção, esquivo, porque as mentiras estão aí, só para te evitar. Quem está com o sabotador, o esquivo muito alto, é um dos perfis mais difíceis de conseguir atingir o próximo nível. Possivelmente tem dificuldade até de levantar da cama, porque ele quer, para fazer os exercícios, para seguir uma rotina, tá? Porque ele já está dentro de uma redoma que ele entendeu que ele precisa ficar ali. E eu quero trazer a questão das mentiras. Pode ir. Ele é esquivo, ele é mais esquivo que perfeccionista. Vixe, olha, eu acho que eu ainda prefiro o perfeccionista se for para relacionar, hein? Que o esquivo, ele é mais, sabe, aquela pessoa que você fala o que foi e ele tá ali com aquele olhar de paisagem. Tudo bem. É exatamente isso. Bizarro. Bizarro. Gente, eu já fui muito esquiva. Hoje em dia eu não sou mais. Aí, de repente, apela. Mas era exatamente assim. Se não avançar, ele apela. Né? Bizarro. Exatamente assim. Eu já fui muito esquiva. Daí eu tive que lutar muito contra esse sabotador, porque ele é terrível, porque ele mente para ti muito. Como você é boazinha, evita ser mente para você mesmo, né? Todos mentem, né? O perfeccionista me acabou de falar, né? Ele mente ali, que tem que estar tudo perfeito. Então, é o nosso inconsciente ali tentando deixar a gente no conforto, né? Então, eu ainda tenho que brigar com o esquivo. Hoje em dia, se fizer o teste,
o esquivo não vai dar mais. Eu compartilhei o teste com ele, eu compartilhei os meus resultados, e ele não compartilhou o resultado dele comigo. É muito bizarro. O problema do esquivo... Essa caixinha, gente, quem é o esquivo? Eu sei porque eu vivo o esquivo, vivi por muitos anos na pele, mas, por exemplo, eu vim, aí vem a infância, né? A minha infância, eu tive que ficar quietinha, porque a minha mãe tinha depressão. Então, era melhor eu ficar na minha, quanto mais de boa eu fosse, melhor para... A minha mãe já era o problema de tudo, então não podia trazer problema. Então, eu fui me acostumando, né, em ser que tudo... Meus pais falavam, tá certo? Pergunta para minha mãe como era a Michelle quando era pequena. Um amor! Nem chorava! Tudo ela fazia. A criança maravilhosa, assim, né? Tipo, guardando tudo ali e só... Sim para tudo. Sim para tudo. Então, tu vai levando a tua vida. A maior dificuldade do esquivo é porque, na mentalidade dele, ele tem que agradar a gregos e troianos. Então, ele é aquele que está sempre em cima do muro, ele não tem certeza das suas decisões, e ele se prejudica demais. No meu ponto de vista, o esquivo é o que mais precisa se vigiar, porque se ele não tomar cuidado, ele vai ter uma dificuldade tremenda de alcançar o próximo nível. Mesmo que o próximo nível seja algo que esteja dentro das suas possibilidades. Tá? O impacto em você e nos outros. Negar conflitos impede que se trabalhe com eles para transformá-los em dádivas. Relacionamentos são mantidos em nível superficial e a confiança é reduzida. Relacionamento superficial, você nunca vai saber o que de fato está acontecendo no coração dessa pessoa, porque ela sempre vai te dar uma resposta para te agradar. Eu posso contar uma história minha. Eu tive uma amiga, alguém perguntou ali, Roselma, me perguntou, né, como que você deixou de ser esquiva? Eu acho que tu nunca vai deixar de ser, mas eu controlei. Primeiro, tendo coragem de falar. Acho que esse foi o que a Mi falou, dialogar. Então, assim, mesmo até hoje me dói, gente, confrontar. Falar que uma pessoa tá errada, mas hoje em dia eu não tenho mais medo. Então, eu vou lá, né? Vou lá e falo o que tem que ser falado, tudo. E nisso começa. E comecei até com os meus amigos, porque não só do lado negativo, mas eu comecei a perceber que os meus relacionamentos com meus amigos eram muito superficiais. E eu comecei a perguntar para alguns amigos, né? E daí os meus amigos começaram a me falar, cara, tu não fala nada, tá tudo sempre bom, nem tá ruim. Tipo, tu não te conecta com as pessoas, a vulnerabilidade conecta. Né? Então, o esquivo, ele é tá tudo de boa que ele não conecta com as pessoas, entendeu? Então, eu comecei a perceber que eu tava ficando sem amigos uma época, sabe? Até muito focada no trabalho e tal. E aí, eu não tinha esse conhecimento todo de desenvolvimento pessoal, mas eu fui perguntando, e daí as pessoas vão te falando, né? Ah, tá tudo bem, tipo, a gente não consegue se conectar contigo. Então, falar. Eu acredito que o esquivo tem que, assim, ó, sair de si e falar, gente, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, fala. Hoje em dia, qualquer coisa que eu sinto, eu tenho que até cuidar para não falar demais. Mas olha, eu vou falar que o esquivo, ele precisa se tornar expert em dialogar. Ele precisa trazer a consciência, toda vez que ele estiver dentro desse padrão, toda vez que estiver com a dominância dele alta, para ele justamente evitar esse impacto. Ó, ele nega conflito, ele aceita perder para não entrar numa dificuldade. E ele é muito superficial. Ele não se entrega. Ele está sempre falando o que o outro quer ouvir. Ele sofre. Tá? Pode passar, Rita, por favor. De onde ele vem? Qual é a sua função original de sobrevivência? Pode surgir de uma infância feliz, onde não se aprendeu a lidar com as emoções difíceis, ou de uma infância de conflitos, onde a criança bancou o pacificador. O que eu quero dizer aqui? Que ser feliz também é prejudicial. Olha que tristeza, gente. Se você teve uma infância onde você não teve grandes problemas para administrar, você não aprendeu a lidar com as emoções da parte mais difícil. Uma vez eu fui confessar com o padre e ele falou do índice de jovens que se suicidam justamente na juventude, né? Jovens
se suicidam. Porque quando teve, na infância, os pais não ensinaram sobre a fé, sobre a resiliência, sobre os desafios da vida adulta. E quando chegou na vida adulta, eles não conseguem ter habilidade. Aquilo ali é forte demais para eles. Então, a gente tem que, sim, oferecer uma infância mais equilibrada possível para os nossos filhos, mas a gente tem que também ensinar eles a lidar com emoções difíceis, para que ele não cresça e seja pacificadora demais. Tudo bem? Próximo. Conclusão, né? Reconhecer é o primeiro passo. Identificar o sabotador. O esquivo em ação, ele retira o poder dele sobre você. Agora, você tem a escolha de agir através do seu sábio. Maior parceiro do sábio, esquivo, é o diálogo. Aprender a dialogar. E, às vezes, você vai se jogar no meio de um conflito. Ai, mas eu não quero. Vai assim mesmo. Às vezes, uma briguinha, uma discussão mais pesada vai ensinar muito para você. Tá? Próximo. Aí nós vamos agora falar do... Agora nós temos um pequeno problema. Qual? Deu empatado aqui, ó, os próximos. Controlador, prestativo e hiperrealizador, da galera aqui do chat. E depois os outros também todos empatados. Vamos falar o controlador, então. Quantos aí deu controlador? Ui, esse daí... 4 por aí. Ó, a Andressa falou, fala do hiperrealizador. Próximo, então, tá, Andressa? Vamos falar do controlador agora que já está na tela. O controlador dá até um frio na espinha. Quem deu controlador aí? Qual a nota? Coloca aí. Começa lá, Rita, por favor. O que é? Controladora, a Rei deu 9, a Tânia 9 e a Edilane ali 8,5, essas que foram mais altas. O que é o controlador? É a necessidade baseada em ansiedade de assumir a responsabilidade e controlar situações, forçando as ações das pessoas à sua própria vontade. É aquela pessoa que está na ponta, tem que se sentir a cabeça e ela articula para que a resposta dos outros seja de acordo com o que ela pensa e quer. Próximo. Como ele se manifesta? Ele tem uma forte necessidade de assumir, de controlar e assumir responsabilidades. É aquela pessoa que entra no grupo, quando ele menos percebe, ele já está lá na frente como líder controlando alguma coisa. Ele é determinado, ele é confrontador e ele é direto. É aquela pessoa que tem um ímpeto que você fala, esse daí nasceu para liderar. Ele é estimulado por conflitos, ele está sempre articulando alguma coisa e ele é tem uma competição muito alta, ele se conecta por meio de competição e desafio, e ganha vida quando faz o impossível. Essa pessoa, ela é fácil, inclusive, de identificar ao nosso redor. Quando você vê uma pessoa que ela não está conseguindo ser neutra no seu ponto de vista, que ela tem a necessidade de viver o tempo todo em competição, se colocou uma competição, ela vai fácil, e ela está sempre focada no impossível, pode ter certeza que ela é o controlador. Próximo. Meu controlador deu 10, da Elisângela. Caramba! A voz do controlador. Eu estou no controle ou fora de controle? É o que fala na cabeça dele. Eu estou no controle ou fora de controle? Se eu trabalhar com afinco, devo controlar a situação. Ele fica focado naquela situação até se sentir no controle. Os outros precisam que eu assuma o controle. Olha como é que ele pensa. Os outros precisam que ele assuma o controle. Ninguém me diz o que fazer. Olha como que é a voz do controlador. Estou no controle ou fora de controle? É a análise básica que ele faz daquela situação, se ele está dentro ou fora do controle. E se ele trabalhar com afinco,
ele vai controlar a situação, ele vai manipular, ele vai, Jesus, eu todinha. Os outros precisam, ele entende que é os outros que precisam que ele assuma. E ninguém tem que dizer o que ele faz. Ele já nasceu pronto. Essa é aquela voz daquela música do Gustavo Lima, né? Eu já nasci pronto, só preciso de 10 minutos para chegar. Próximo. O que você sente? Alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como quer. Raiva e intimidação quando os outros não o seguem. E sente-se magoado e rejeitado, embora raramente admita. O controlador, ele tem 2 perfis que, se acontecer com ele, primeiro, que ele não seja útil. Ele adora se sentir útil em qualquer situação. Por isso que ele sempre se coloca lá. Se é um projeto, ele vai lá, oi, tudo bom? Eu já coloco o meu nome aqui para participar, qualquer coisa que precisar, conte comigo. E outra coisa, se ele se sentir rejeitado, isso fere a ele profundamente. E ele se sente assim, ansioso, ele sofre. Normalmente ele tem o TDAH. Quem tem normalmente crises de ansiedade, TDAH, é a pessoa que é altamente controladora, que tem esse sabotador em nível elevado. Toda pessoa que está nesses momentos de crises, de ansiedade, que vive, você pode ter certeza que é um momento que o sabotador dela está muito alto. Aqui eu quero deixar uma dica para quem teve o controlador. Pratique yoga e pratique meditação. Isso vai te ajudar pra caramba. Por quê? Porque você precisa sempre esvaziar a mente. Você precisa estar com a mente vazia, porque você tem um índice muito elevado de saber solucionar os problemas dos outros. E você sabe. O problema é que te falta o equilíbrio e o bom senso. Você quer resolver o problema do outro, sabendo que o outro é diferente, sabendo que a limitação do outro trazendo para o seu jeito. Como você é controlador, articula bem, fala bem, domina bem qualquer assunto, só precisa de um tempinho para estudar, que vai lá, tem um perfil altamente dominante diante das situações. O controlador, ele normalmente é líder na empresa, líder na igreja, ele está sempre no comando das decisões de alguma forma. A esposa que é controladora, tem esse perfil, ela comumente tem sérios conflitos dentro de casa em relação ao marido. Porque é comum você encontrar o índice de controladora com o feminino baixo e o masculino muito alto. Ela é aquela que dita para o marido, você tem esse jeito, você tem que mudar, você tem que fazer, porque ele tenta colocar as pessoas dentro do jeito dela de ser. Quem deu o controlador, gente, olha, eu quero deixar a seguinte sugestão. Esvazia a mente. Se conscientiza toda vez que você precisar tomar uma decisão que é importante, você para e se pergunta, estou sendo eu? E qual é a tarefa? Tenta responder e agir na essência do outro, do jeito do outro de ser. Porque se você coloca a sua frequência, você normalmente extermina o outro, você vai forte demais e você não alcança êxito. Por quê? O controlador, ele costuma agir em excesso. Ele gosta de ir lá em cima e ser aquela pessoa, pô, você é o fodão, você faz muito bem, você sabe? Só que esse nível e esse índice nem sempre é necessário para o outro. Tem que. Uma outra dica para quem é controlador: fazer rapport. Já ouviram falar em fazer rapport? Percebi que preciso de caos. Por quê, Aline?
Essa era eu todinha. Estou na jornada da mudança. Parabéns, Elisângela. É muito bom. A Ana Sobrinho. Precisei mudar para ter paz e ficar bem com meu esposo. Muito bem, Ana. Ana, a outra Ana, euzinha, quando eu entrei aqui, meu recado, a salvação. É verdade, gente. Eu quero que precisei mudar para ter paz e ficar bem com meu esposo. A sugestão aqui, Ana, sobrinho, aposta muito no seu feminino. Investe em você trazer o seu feminino. No próximo nível, no Clube de Alta Performance, nós temos 2 encontros para a gente tirar o masculino do automático e resgatar a essência do nosso feminino. O mundo está muito mudado, os papéis estão muito trocados, porque nós estamos perdendo o nosso nível de feminino. A gente precisa resgatar. E quando o controlador, ele consegue se conscientizar, fazer um exercício diário para trazer o seu índice de feminino, olha, gente, eu quero falar que eu sou fã do controlador mudado, transformado, melhor dizendo. Porque ele é de um nível de sabedoria tremenda. Só que ele incomoda porque ele é o excesso. Quando ele não está trabalhado, transformado. Mas quando ele se transforma, ele consegue transformar tudo ao seu redor. Porque ele tem a chave da mudança, ele sabe o como fazer, ele tem todas as respostas. E aí ele sai dessa alta intensidade. Aí ele atinge o coração, ele fala a linguagem do coração, ele fala de um jeito que cativa, ele se torna, a palavra do controlador depois da transformação é magnetismo. Ele se torna uma pessoa magnética. Porque o controlador, ele é uma pessoa útil, mas ele precisa profundamente fazer o caminho da transformação. Tá? Quero entrar na alta performance e acho que não entrei nesse grupo por acaso. Eu tenho certeza, meninas. Aqui nós temos 2 níveis. O primeiro que é o do desafio, que vocês viram, que são esses exercícios, são essenciais. Se vocês se perderam, volto a falar, por favor, resgate. Isso é para a vida toda. Se você for fiel com 6 exercícios, você vai ser uma potência de vida na sua vida. Pode passar, Rito, próximo. As mentiras que o controlador conta. Sem mim, você não consegue fazer muita coisa. Olha as esposas falando para o marido, sem mim? Ai de você se não tivesse casado comigo. Você precisa forçar as pessoas. Olha como que eu tenho um percentual de controlador. É o meu segundo sabotador. Você precisa forçar as pessoas, trazer as pessoas para dentro do seu nível, e isso acaba prejudicando. Se eu não controlar, serei controlado. Aí ele fala, é melhor eu controlar do que eu ser controlado. Olha só o pensamento. Eu estou tentando terminar o serviço por todos nós. Ai, meu coração. É aquela salvadora. Vai lá e faz tudo, é a Mulher Maravilha. Se rasga toda, mas fala, eu vou provar que eu sou capaz, que eu vou conseguir, que eu vou trazer esse resultado. Pobrezinha, muda esse pensamento, para de contar essas mentiras para você. Próximo, tá? Tira essas mentiras da sua vida, você não merece. O impacto em você e nos outros consegue resultados temporários, mas gera ressentimento e incapacidade nos outros, gera ansiedade, pois muitas coisas não são controláveis. Normalmente, gente, o controlador é aquele que quando começa um projeto, ele é admirado. Todo mundo olha ele, é amor à primeira vista, mas a convivência vai afastando ele daquilo ali. Por quê? Porque como essa pessoa ela é altamente controladora, as pessoas não querem isso para ela, não quer ninguém controlando ninguém. Quando se relaciona, a pessoa não tem vontade de voltar. Porque o que é o amor? O amor, a pessoa volta porque ama, não é verdade? Se não voltou, é porque ele está sendo controlado e ele não quer. Aí, por isso, ele consegue resultados temporários.
Ele começa um projeto e fala, eu sou fodão, todo mundo tá me admirando. Aí ele vai na frequência dele, do jeito dele de ser, e quer colocar todo mundo no jeito dele. Aí ele se ferra. Ele gera ansiedade, ele perde o controle, as pessoas não querem ir junto, aí ela sai, perde. Por isso que dificilmente o controlador, se ele não trabalhar a transformação, ele vai conseguir êxito nos seus projetos, por conta desse jeito de ser. Ele quer colocar os outros no seu nível. Tá? Próximo. De onde ele vem? Qual é a sua função original de sobrevivência? Ele tem um medo escondido de ser controlado. Medo de ser controlado. Deus me livre, por isso que tem no relacionamento é muito difícil. Porque o marido dificilmente consegue mandar. Essa mulher tem dificuldade de ser submissa, corrigindo. Está associado à experiência de infância, onde a criança foi obrigada a crescer rápido e controlar ambientes caóticos. Quem passou por isso? Fala aí. Tarcísio Figueiredo. Quando os sabotadores estão na mesma média, esquivo 6,5, insistente e hiperrealizador 6, e os outros 5, isso é ruim? Bicho Tarcísio significa que você tem um pouco de cada. Aí, você precisa de ter um trabalho mais dedicado, um pouco para cada. Porque aqui o que a gente faz? A gente trabalha os dois mais dominantes. Controlou os dois mais dominantes, os outros você vai identificando e entra automaticamente, assim, dentro de uma certa naturalidade, no ritmo ali, né? Agora, quando você tem um resultado linear para a maioria, como foi o seu, você vai ter que fazer um controle maior do seu sábio. Ele vai ter que... Porque o objetivo aqui é o quê, gente? É cientificamente comprovado. A gente não consegue eliminar os sabotadores. A gente consegue diminuir, tirar ele do controle e colocar o nosso lado, nossas habilidades, que é o nosso sábio. Então, quando você tem um resultado linear, você vai ter que fazer um trabalho dentro do perfil de todos que deram esse resultado linear para você. Agora, qual é a vantagem que eu vejo? Aqui, quem é o controlador e tem uma nota muito alta, é um trabalho forte demais para tentar combater aquilo ali. Você não, você vai ter que combater um pouquinho de cada. Aí se torna um pouco mais fácil também de administrar. Então, tem prós e contras. Tarcísio é Micheline, entendi. Tá bom, querida. O inimigo visível é mais fácil de combater. É verdade, Rai. Com certeza, né? Elisângela colocou, eu passei por isso, descreveu a minha infância. A gente que precisou, né, crescer mais rápido, assumir o papel de mãe, enfim, sofre muito com o controlador, porque a gente teve que desenvolver essa característica, né, muito cedo. Pode passar, por favor, Rita. Reconhecer é o primeiro passo, né? Identificar o sabotador. O controlador em ação, ele retira o poder dele sobre você. O controlador em ação retira o poder dele sobre você. Olha que delícia! Agora você tem a escolha de agir através do seu sábio. Sabe o que é gostoso no controlador? Que depois que ele passa por esse processo de transformação, normalmente ele se torna uma máquina de resultados. Porque ele encontrou o equilíbrio. O controlador já sabe como fazer. Ele só precisa de um ponto de equilíbrio. Tá? Próximo, nós vamos falar do hiperrealizador. Quem deu hiperrealizador além de eu? Nossa, o meu é 9,5 hiperrealizador. Misericórdia. É 10. Você também? É 10. O autoconhecimento é o caminho. Com certeza, Roselma. E esse autoconhecimento, quero te falar que vocês não precisam ficar investindo em cursos e um monte de coisa. Faz uma terapia, faz uma coisa simples, mas nós temos o poder de nos curar. Se você fizer os exercícios, você vai acalmar todo o seu interior, sua ansiedade, e aí você vai se enxergar, identificar suas habilidades, e você mesmo vai conseguir diminuir o sabotador. O que é o hiperrealizador? Ele depende de desempenho e realizações constantes para respeito próprio.
é altamente concentrado em sucesso externo e tendência workaholic. Euzinha, prazer. Até antes de eu fazer isso, para mim, no meu natural, é o seguinte, para eu, respeito para mim, era reconhecimento externamente, saber, ela é a boa, ela é a fodona, ela sabe como fazer. Próximo. Como ele se manifesta? Altamente competitiva, atento à imagem e status. A minha linguagem, gente, é o status. É bom em disfarçar inseguranças, com certeza. Desculpa a expressão, pode estar comendo pão que amassaram. Mas, ó, o olhar de paisagem, chega e faz uma palestra do jeito que precisa, dificilmente alguém derruba. Adapta a personalidade para impressionar. Isso aqui não é muito meu estilo, não, mas se precisar, a gente faz. Orientado para objetivos, vício em trabalho, altamente workaholic. Tem que me controlar. Meu hiperrealizador deu 9. Aline, seja bem-vinda ao time, querida. Pode passar. Ai, Senhor da glória. Difícil, viu? Como ele se manifesta. Ah, tá, pode passar, Rita. A voz do hiperrealizador. Vamos ver o que ele diz. Eu preciso ser o melhor no que faço. Isso daí, para mim, é o básico. Eu preciso ser o melhor no que faço. Se eu não posso ser excelente, nem vou me dar ao trabalho. Outro pensamento que eu sempre me falo. Sou valioso enquanto for bem-sucedido e pensarem bem de mim. Eu sempre acho, assim, que enquanto você tem um resultado diferenciado, você consegue ajudar as pessoas, você é bem-sucedido e tem valor por isso. Tá? Pode passar. O que você sente? Sentimentos são distração para os objetivos. Sente-se vazio quando não está produzindo, totalmente. Eu não sei o que é ficar ociosa. Meu marido pega muito no meu pé, que a gente precisa, Michele, tem que ficar sem fazer nada, ou ócio. Ele pega muito no meu pé por conta disso. E eu diminuí já muito a minha velocidade em função disso, de parar para valorizar isso. Ficar sem fazer nada, para mim, acordar um pouco mais tarde, isso era procrastinação, era um pecado. Medo de intimidade, pois podem ver que não é perfeito. Verdade. O desafio do CrossFit te ajudou, Michele? Bastante. O desafio do CrossFit me ajudou bastante na disciplina, me ajudou com a questão dos limites, me ajudou bastante. Pode passar. As mentiras que a gente se conta. O objetivo da vida é produzir resultados. Isso é uma mentira que, se eu não me policiar, eu caio nela sempre. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. É o que eu me falava, era a minha frase de até uns anos atrás. Mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar resultados. Até um tempo atrás, isso também para mim era uma mentira que eu me contava. Meu resultado diz muito de quem eu sou. Eu tenho que sempre estar as pessoas têm que sempre enxergar uma Michele de sucesso. Meus fracassos só nos bastidores. Nem meu marido muitas das vezes participava. Depois dos sabotadores, sim. Só para vocês terem ideia, eu não me recordo de meu marido me ver chorando, por exemplo, ou frustrada, ou sofrendo, ou eu compartilhar com ele qualquer dificuldade antes dos sabotadores. Hoje eu me permito chorar na frente dele. Eu me permito dizer que eu estou fraca. Nem doente eu ficava na frente dele. Então, era uma rocha. Hoje, tudo isso mudou. Porque eu trouxe a consciência que eu também sou de carne, que eu sou imperfeita, que eu falho. Só que isso eu tive que aprender, porque eu ficava muito presa a essas mentiras aí. Estou melhorando isso também. Eu não compartilhava nada, não permitia me vulnerabilizar. Perfeito, Michele, exatamente isso, querida. Pode passar, Rita, por favor.
Eu também nunca ficava doente, eu era assim. Depois que o sabotador chegou na minha vida, por isso que eu falo, foi um marco. E eu lia os sabotadores sempre. Até hoje eu deixo visível o meu resultado do sabotador na minha mesa. Tem aquela pastinha lateral que ficam todas as tarefas. O sabotador, a última, está sempre ali. Eu estou sempre pegando e folheando, porque cada vez que eu leio, ele me fala de um jeito diferente e toca de mim de uma maneira importante, especial. O impacto em você e nos outros. Paz e felicidade são fugazes. A autoaceitação é condicionada ao próximo sucesso. Perde contato com o eu profundo. Gente, quando eu bati a meta, eu já estava com a cabeça focada. O pessoal chegava no escritório, fechou um contratão, 1000 vidas, não sei o quê, soldava. Eu não, eu já estava, tá bom. Sentava na minha mesa, por quê? Porque eu comemorava aquela conquista durante o processo. Quando chegava o dia, eu já estava trabalhando na outra. Hoje, consciente do perfil que eu tenho desse sabotador, desse impacto, eu celebro as conquistas. Eu passei a ter esse ritual comigo mesma. Sabe? O que eu vou fazer quando eu conquistar essa próxima meta? Como eu vou celebrar? Eu falo com as pessoas. Antes, para mim, conquistar um resultado, eu não estava fazendo mais do que minha obrigação. Não comemorava, era um dia normal. Hoje é diferente. Eu sou assim, não comemorava nada, achava que era o básico. Perfeito, Mi. Eu também era assim, não sou mais. Hoje assim, pode né? ser... A gente fica, tipo, o time todo comemorando e na minha cabeça era sempre assim, nossa, nós não estamos fazendo o mínimo que tem que fazer nessa empresa é bater essa meta, né? Volta para comemorar quando for 5 vezes mais. Então a régua é sempre lá em cima, né? Exato. Muito lá em cima. É a mulher de ferro. Vira mulher de ferro. Desse jeito, minha amiga. Desse jeito. Não sou mais. Depois do sabotador, foi um marco na minha vida de atitudes que eu precisei tomar para diminuí-lo. Próximo, o impacto... já foi. De onde ele vem? Qual é a função original de sobrevivência do hiperrealizador? Da autovalidação condicionada ao desempenho. Muitas vezes por falta de amor condicional na infância. Perfeito, é o que eu vivi. Um pai ignorante, presente, sempre tive mãe e pai, mas cresci com uma violência de ignorância, sabe, de palavras. Se ele chegava em casa e a comida não estava do agrado dele, ele pegava aquela panela e jogava lá no quintal, sabe? Então, assim, eu não permitia meu pai me dar amor nem carinho, porque como ele era uma pessoa ignorante, aí quando ele queria esse tipo de contato, eu não permitia. Falei, sai pra lá, você é ignorante o tempo todo, agora você quer atenção. Eu só vim permitir ser amada e amar o meu pai quando eu já era adulta, que eu fiz seminário de vida plena no Espírito, e eu vim entender a hereditariedade do honrar pai, do honrar mãe, e do aceitar, e saber que ele era daquele jeito por conta também da infância dele. A gente não oferece aquilo que nós não temos. Ele também não teve gentileza, ele também não teve amor na infância. Por que ele iria oferecer isso para mim? Então, quando eu entendi isso, a gente se perdoou e vivemos anos, nossa, maravilhosos. Tá? De onde ele vem, já falamos, então pode para o próximo. Reconhecer é o primeiro passo. Identificar o sabotador. O hiperrealizador em ação retira o poder dele sobre você. E você pode usar isso daí, eu falo comigo, eu retiro o poder desse sabotador sobre a minha vida. Pode sair agora. Quando eu estou, então, no momento de oração, assim, eu falo, e vai se prostrar aos pés da cruz, porque lá que é o seu lugar. Pode passar. O próximo que nós vamos falar, gente, vou dar um gás aqui pra gente. Deixa eu te falar que eu e a Rita aqui nos bastidores, a gente estava tirando aqui, a gente conseguiu tirar os dados, tá? 40 mulheres responderam, então somos quase 400 no grupo, então apenas 10%, pelo menos que publicaram ali, né? Que a gente viu. Então, aqui na live nós temos 45, então tem bem mais gente para responder ainda. Tá? Façam, gente, o teste e reolhem
aqui a live. De uma forma geral, Mi, quando a gente pega todos os dados do grupo, insistente, 9 pessoas, que a gente já falou, esquivo, 8 pessoas, hiperrealizador, 7 pessoas, controlador, hipervigilante, prestativo, 4, daí já diminui, e o resto, 1 e 2. Então, acredito que nos principais que saíram ali do grupo, das pessoas que postaram, a gente já falou, tá? Tá. Então, Ok. os outros... Depois nós vamos fazer esse mapeamento lá, ver se a gente consegue colocar num estilo de pizza ou uma... Só para a gente... Já colocamos tudo no grupo, já? tá? Perfeito. Mas é o que eu falei, gente, tá faltando muita gente ainda fazer o teste, né? E aí é uma oportunidade que vocês têm de discutir ali no grupo, depois, no próximo nível, no clube de alta performance, a gente vai entrar mais a fundo, né? Que aqui a gente já está 1h40 para trabalhar cada sabotador, etc., precisa de um pouquinho mais de tempo. Então, a Mi hoje deu uma pincelada aqui para vocês, mas... Nos perfis. Nos perfis, mas é importante vocês saberem o perfil de vocês, né? Que se você não fizer o teste e não souber o seu perfil, esse conhecimento não serve para nada. Aí você está só ouvindo aqui a gente falar. Mas como aplicar na sua vida? Quem é você? Né? Então, por enquanto... 40 mulheres, tem muita ainda para responder. A gente espera que vocês respondam, gente, que é para vocês, ótimo, né? Com certeza. Aqui nós vamos só falar o perfil, porque, gente, nessa primeira etapa, como eu disse, nós vamos fortalecer a nossa base. Na segunda etapa é a nossa evolução, tá bom? Que é o Clube da Alta Performance. Então, eu estava lendo aqui, mas entraram vários... Peraí. Eu sempre... O patinho feio da lagoa, na lagoa. Aparentemente, leveza total, mas com os pezinhos em velocidade máxima por baixo d'água. Eu esquivo e hiperrealizador. Muito bem. Estou no caminho da mudança, fazendo também as meditações do livro, quebrando o hábito de ser você mesmo. A Tânia também disse, vocês vão disponibilizar esse material da apresentação? Está lá no grupo das meninas do IA, já está lá? Elas vão poder disponibilizar lá, que elas prepararam, né, Michele? A gente pode baixar a apresentação e disponibilizar para vocês, gente. Tá? Eu oriento o seguinte, olha, eu oriento ficar com o material, porque isso daqui é só um resumo de apresentação. O que vocês receberam no e-mail, ele está mais completo do que isso aqui, diz muito mais a respeito exclusivamente de vocês, tá? Aí temos aqui, vocês vão disponibilizar, ok? Ler o relatório que chega no e-mail é importante, ótimo. Eu fiz o teste, mas ainda não coloquei no grupo, ok? Depois pode falar sobre a sábia? Vou falar. Vou colocar, ok. E agora nós vamos falar de qual, então? Então, Mi, foi o que eu te falei, como a gente já está em 1h40 de live, os outros deram muito pouquinho, não vá, acredito que a gente pode falar da sábia e finalizando a live para não ficar tão longa, entendeu? Então, a gente já, dos principais que deram do grupo, já falamos todos, tá? O resto, os outros, foram bem poucas pessoas. Mário Lima, possivelmente você digitou o seu e-mail errado, ou então você deve ter ido para spam. Verifica lá, porque o teste, todos receberam por e-mail. Se você não recebeu, eu te sugiro refazer o teste, colocar o e-mail direitinho que você vai receber. Tá? Então, como os outros aí deu um número menor, nós já estamos nesse volume para a gente... Posso falar? Como nós então, estamos já com os principais já foram falados, para a gente ganhar tempo, nós vamos, então, concluir e eu vou falar sobre a sábia. Meninas, a sábia é um encontro que vocês vão ter, assim, vocês vão olhar para ela e vão falar, poxa, eu sou tudo isso? Como que eu não sabia disso? Como que eu não desconfiei que ela estava aqui o tempo todo? Porque ela é silenciosa. Sabe aquele livro, aquele filme Divertidamente?
Dentro da gente, dentro do nosso cérebro, acontece exatamente como está lá. E aqui nós temos boa parte das mulheres depois de 40 a mais, né? Que é onde nós passamos internamente por uma mudança muito drástica. Tem dia que a gente tem que olhar e falar que entidade que está aqui dentro, né? Porque é uma mudança de humor terrível, e aí no meio disso tudo a gente precisa aprender a dominar nossas emoções. A sábia é aquela que tem a sua melhor habilidade, é quem é você originalmente. Aquilo que você faz, que você se admira, é aquilo que você tem. Deixa eu ver se eu acho aqui o conceito da sábia, como ele diz no. Tem aí, nós temos esse material, Rita? Sobre a sábia? Não, a sábia não. Mas se você quiser, a gente Não, né? pode. É que você vai usar agora já, né? Não, mas eu posso gravar um vídeo depois colocar no grupo ou trazer no próximo. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: a sábia, ela está guardada dentro de você. A partir do momento que você diminuir aí todo o esforço que você está atualmente, de uma mente sobrecarregada, com excessos de coisas, que você entrar nessa rotina de priorizar suas rotinas, seu exercício matinal, você começa a identificar sentimentos, a identificar habilidades que estão aí dentro de você e que muitas vezes você nem sabe que você é tão boa, porque ela vem despertar isso. Quando os sabotadores eles estão muito elevados, a sábia ela perde força. Mas quando os sabotadores, quando você começa a tomar consciência da mudança que precisa e você começa a aplicar, aí o que acontece? Você vai automaticamente elevando a percepção da sábia. Ela vai te falando assim, ó, faz isso, fala desse jeito, toma essa atitude hoje. E você vai sentindo que é ela, porque ela é algo do bem. Aqui eu quero deixar uma sugestão para quem quer ir ao encontro da sua sábia. Amanhã, quando você fizer o seu momento de visualização, se imagina você chegando na praia. Aquele mar, só tem você na praia. Aquelas ondas leves que vem devagarzinho e volta naquela areia. Vem e volta. Bem longe, você visualiza uma mulher. Essa mulher tem um vestido longo, um pouco transparente. Você vai indo ao encontro na direção dela, vai caminhando na direção dela, e quando você se aproxima, você vê que ela é muito parecida com você. E ali vocês param, frente a frente, olho no olho. Eu quero que você, amanhã, visualize a sua sábia. Eu quero que você traga essa figura de quem é a sua sábia. Porque a sábia é a nossa intuição. Nós somos dotadas de boa intuição. Nós somos dotadas de habilidades. Deus nos fez assim, nosso Criador. Ele fez você cheia de habilidades. Nós nascemos para dar certo. E a sábia, quando você diminui o sabotador, você externa ela. Você vai entender que existe muita coisa boa dentro de você. E é essa nova mulher que você passa a ser. Porque você vai, a partir de hoje, criar a ideia de todos os dias alimentar a sua sábia. Todos os dias alimentar a sua sábia. Todos os dias ter um encontro. Se você quiser dar um nome para ela, você pode. Você tem que conversar. Como que a Michele sábia faria? Como que a Michele sábia agiria nessa situação? Às vezes, a gente parece que é história de doido, né? Sabe? Essa história meio maluca. Mas quando a gente se entrega para valer, gente, é estudo. Alguém falou ali, que está lendo o livro do Joe Dispenza, né? É cientificamente comprovado. Agarra essa oportunidade, aceita. Tá? A sábia é isso. Eu vou preparar um materialzinho só para a gente falar um pouquinho mais sobre ela lá, de acordo com que o teste ali, mas
no meu conceito, na minha convivência, essa é a sábia que eu alimento todos os dias, que eu me encontro com ela, que ela me elogia, que ela fala o quão bem eu estou e quando eu estou ruim também. Quando eu estou fraca, quando eu estou triste, eu me permito viver, mas não por muito tempo, por um pouquinho de tempo. E agora, partindo para o final, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o próximo encontro. Quer falar, Mi? Sim. Ô, Mi, o próximo encontro é comigo, né? Só para avisar para elas, tá? Só para que tu falou dos nomes, né? E para ilustrar, que as outras meninas estão lá no Clube de Alta Performance já conhecem, mas eu tenho a minha sábia, se chama Alina, e a minha sombra, e depois vocês vão entender também, eu já dei um nome para minha sombra, é a Ashley, né? Que é aquela que trabalha no esquivo, que trabalha ali no hiperrealizador, que tem medo. Então, eu converso tanto com a Alina quanto com a Ashley, várias vezes, né? Então, é isso que é a escola de eu mesma, né? Você ir lidando com essas duas personagens que estão dentro de você, mas ter controle, né? Sabendo disso. Senão a gente só vive no automático, né, Mi? Quando a gente não entende essas forças que estão dentro da gente. É verdade, meninas. E assim, ó, pensa que a sábia é a sua melhor versão. E o seu objetivo é alcançar. E você tem total capacidade para isso. Tá bom? Olha, eu vou sair de férias, amanhã eu estou viajando. Eu tenho uma vida de campista. Então, eu junto uma estrutura, família, amigos, e a gente fica lá 10, 15 dias acampados no camping do Siri, aqui no meu estado. E eu quero falar que o próximo encontro, faltam 2, né, Michele? A Michele vai conduzir, tá? E eu quero falar para vocês o seguinte, sendo bem transparente. Nós fizemos esse projeto de uma forma natural, que nasceu lá do Clube do Livro. Eu expus a minha experiência que eu vivi em 2020, aquilo que deu certo, que eu acredito piamente, e é um projeto que na época que eu fiz, eu falei, gente, isso precisa ser divulgado aos 4 cantos do mundo, porque na prática a gente tem o hábito de ficar comprando livros, cursos online, a gente tem que ficar naquele negócio de conteúdo, estudando, preparando, e aqui o nosso propósito, ele traz a gente para a prática. Primeiro você fortalece a sua base. Você pode contratar qualquer curso, você pode realizar qualquer imersão, mas se você não levar para a prática, não vai funcionar. E aqui nós temos essa facilidade, porque nós começamos com a prática, e os exercícios, ele vem para trazer essa clareza que nós precisamos, esse fortalecimento. Os exercícios que são 6, não é só o exercício físico. Se aplicado todos os dias, a gente adquire uma habilidade de saber administrar nossas emoções, de sermos mais fortes, mais firmes, tá? E aí, eu fiz esse trabalho todo com as meninas, e elas falaram assim, Michele, a gente poderia abrir uma nova turma. Tá, uma nova turma. Então, nós fizemos aqui com vocês esses desafios, hoje começou dia 6, hoje é 12? Hoje é dia 12? 13? 7 dias, né? Estamos aí Estamos na metade. Dias. Exato. Temos mais 2 encontros aí pela frente para a gente fechar. Se você até aqui não conseguiu ser fiel ali, sem falhar, por favor, repensa. Tem essa força. Lembre que o seu sabotador, quando eu descobri o sabotador, eu entendi por que boa parte dos meus projetos não iam à frente, ficavam no meio do caminho. E aí foi aonde eu coloquei em prática, mergulhei nisso. Você está tendo uma oportunidade, talvez, a maior que você já teve na sua vida, de transformar os seus resultados. Verdade. E aí, gente, para ajudar vocês ainda mais, a gente vai dar um bônus para vocês, que é a Carol Perim, que é minha coach de feminilidade, foi coach da Michele de feminilidade, está trabalhando com algumas das meninas, ela vai trazer um vídeo. Vocês, o que eu vou postar para vocês, tá ali no grupo, então é muito importante continuar ligada no grupo, que ela vai trabalhar com vocês o feminino, etc, tá? Então, porque isso é muito importante, vocês vão descobrindo, e a sábia, nós somos mulheres, é por isso que a gente trabalha aqui um grupo de mulheres. A mulher, ela tem a sábia
ela é intuitiva, ela é mais... Ela entende. Uma vez eu ouvi falar algo que foi muito legal, né? Que a mulher é o rio, é ela que guia a casa, o trabalho. Então, vocês têm que aprender a aflorar isso. Eu falo que a Carol, ela tem a capacidade de aflorar isso na gente. Então, vocês vão conhecer a Carol Perim. E aí, na terça-feira que vem, volta comigo. E na quinta-feira que vem também. Então, a gente... Não, perdão, na terça-feira... Para fechar. Perdão, é quinta e terça que vem. Achei que hoje era quinta, eu já estou adiantada, né? Hoje é terça. Então, na quinta comigo e na terça que vem também. O que eu vou pedir para o nosso próximo encontro, gente? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, se vocês quiserem já deixar ali no grupo, quem quer falar, quem quer contar um pouquinho da sua experiência, pode me chamar no privado, que a gente combina aqui. Eu quero abrir o microfone, quero ouvir de vocês, porque nós somos um grupo dinâmico, né? Então, aproveitar que a gente está nessa sala de reunião para ouvir um pouquinho vocês de como está sendo esse processo. Então, pode me chamar no privado, se quiser contar a tua história, se quiser se abrir, a gente vai ter um encontro bem dinâmico na quinta-feira para ouvir um pouco de vocês. E continuem fazendo os check-ins. Quem não fez o teste dos sabotadores, faça. Ainda dá tempo de fazer. E, gente, mais uma vez, lembrando vocês, não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. Então, muitas de vocês deram ali aquele que é o padrão mais perfeccionista, né? Que foi o primeiro que a gente leu. Todos vocês que têm o insistente vão ter dificuldade em fazer o programa se vocês não estiverem fazendo 6 exercícios perfeitamente. Para com isso, isso é uma forma de autossabotagem, né? Total. Então, cara, deu para fazer 1 minuto, tá, é isso que eu tenho hoje, mas é o que a Mi fala sempre, gente, vocês têm que conseguir integrar esse hábito em vocês. E hábito, ele só é integrado com bastante constância e insistência mesmo. Às vezes a gente tem que insistir. Vai fazendo pela metade, vai fazendo como dá, mas faz no outro dia, faz no outro dia, faz no outro dia. E aí, quando você vê, você vai estar acordando mais cedo. Gente, eu nunca pensei em acordar às 4h30 da manhã. Mas eu tenho hoje, porque eu quero estender um pouco mais esse momento comigo mesma. É o único momento que eu tenho do dia de ler com plena atenção. A casa está silenciosa, o meu filho está dormindo, os problemas do trabalho não começaram. Esse momento que a gente acorda, o Joe Dispenza fala muito isso, é um portal para a gente criar. Então, um momento que a gente acorda é sagrado, não é à toa que a gente fala que são as manhãs sagradas. Então, deixo o convite para vocês para não desistirem. Se vocês não começaram, se vocês estão sentindo que está no meio do caminho, apenas faça. Apenas continue, que isso vai se tornar natural. E como a Mi falou, pode ser a melhor oportunidade em 2026 de você mudar a sua vida. De você mudar. E foi para mim, foi para a Michele, está sendo para a Ana, a Rita tem trazido relatos, a Priscila também, de grandes mudanças por um simples gesto de ter. E aí, gente, a Ana, quero trazer mais um ponto importante, que a Ana fez um comentário que ela tinha feito por muito tempo e não continuou. E aí vem uma coisa, né? O poder do grupo, o poder dessa comunhão. E é algo que, e eu falo, se não fosse o É Com Elas, eu não tinha continuado. Eu não tenho a disciplina que a Mega tem. Ali é o nível hard de disciplina, mas é o poder do grupo, gente. É o poder do grupo. Então, esse apoio, cada check-in que eu vejo, me lembro, não, para aí, deixa eu fazer também. Então, isso vai criando uma corrente do grupo. Então, o poder do grupo é muito bacana. Então, usem o grupo. Eu posso dizer para vocês que isso faz toda a diferença. Eu acredito que... Michele, essa questão da disciplina não é algo que nasceu comigo, né? É algo que você desenvolve. Qualquer coisa que você repete se torna um hábito. Vou usar o exemplo aqui de quem fuma.
Por que se tornou um viciado? Porque todos os dias, né, fumava um pouquinho. Então, a mesma coisa é a disciplina. Se todos os dias você fizer os exercícios, se você fizer a sua caminhada, não estou com vontade, mas eu preciso o que você precisa é trazer a consciência. Eu não estou com vontade, mas eu preciso? Sim. Ok, então eu vou fazer, manda em você própria, fala que você é capaz, fala que você precisa, conversa com você própria. Tá? Então, o gol de canela também é bom, cirurgia e fazendo as práticas da manhã sagrada, eu celebro isso, é uma vitória para mim. Que bom, Roselma, fico muito feliz, tá? Menina, só para não tomar mais o tempo, também tem reunião 9 horas, agradecer imensamente a vocês e falar que é com muito amor e carinho que a gente está aqui compartilhando um pouco dessa fórmula que pode ser um grande sucesso para todas nós, tá? Desejo que o dia de vocês seja abençoado e que também vocês encontrem toda a sabedoria e discernimento dentro de vocês para fazer o que precisa ser feito, sem procrastinar. Gratidão Obrigada, a meninas, todas. pela presença de todas. Espero vocês na quinta-feira, nesse mesmo bate-canal. Tchau, Ok? gente. Bom dia. Tchau. Obrigada, Rita, pelo apoio aí, hoje, com os gráficos, etc. O poder do grupo, minha gente. É o poder do grupo, é o poder do grupo. Um beijo. Dia 28 eu vou estar lá em São Bernardo, hein, Mi? Vou te ver. Ai, esqueci de falar, gente, isso é importante. Verdade. Importante para quem está aí, verdade. Gente, vamos ter 2 encontros ao vivo, tá? Encontros pessoais. Então, a gente está sempre se encontrando aqui no Meets. Eu vou para o Brasil, estou indo para o Brasil agora e queria aproveitar essa oportunidade para encontrar vocês. Então, dia 28, em São Bernardo do Campo, a Gi, que é uma membra que está sempre postando, ela é o diário, a Mi já falou que ela é o diário das Manhãs Sagradas, ela disponibilizou o salão de festas dela lá. Então, eu vou levar alguns champanhes para a gente brindar a vida, e a gente combinou de cada um levar um petisco, etc. E o É Com Elas vai levar as bebidas, vai levar uns champanhes para a gente brindar, ok? Isso dia 28 em São Bernardo do Campo, beleza? E aí, como muitas de vocês são aliadas e estarão em São José por causa do chamado divergente, inclusive eu, dia 30, depois do chamado, então o chamado acaba às 19 horas, eu vou marcar um encontro, eu estou vendo o restaurante, tá? Para depois do chamado, a gente se encontrar no dia 30 em um restaurante em São José dos Campos. Ok? Então, vamos ter essas 2 oportunidades de nos encontrarmos pessoalmente. Infelizmente, a Mi está de férias, mas em breve eu volto para o Brasil e segundo semestre a gente quer fazer algo ao vivo sensacional, um encontro que a gente já teve um encontro do É Com Elas e vai ser muito bacana. Então, a gente vai ter essa primeira oportunidade de nos encontrarmos, mas em breve a gente marca um outro encontro com a Mi. Tá? Então, Perfeito. por enquanto, são esses 2 encontros. Perfeito, Beleza? meninas. Muito obrigada. Mara. Tchau, tchau. Perfeito, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.